como eu fui para o hospital com ansiedade e voltei com 2 cirurgias torácicas. Quero compartilhar com vocês um vídeo que eu recebi de um aluno meu. Eu achei um vídeo muito interessante relacionado ao atendimento de dor torácica à direita. Então, é uma paciente que vocês vão ver, ela tinha um pneumotórax espontâneo inicialmente, mas que foi não diagnosticado no primeiro atendimento. Ela procurou pronto-socorro N vezes até que ela conseguiu que esse diagnóstico fosse feito. E aí, vocês vão ver, ela evoluiu com drenagem de tórax, com cirurgia, enfim, complicações que poderiam ter sido evitadas se tivesse se seguido o protocolo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. A nossa diretriz saiu agora em 2025, ela é muito clara em relação ao atendimento. A gente não pode negligenciar nenhuma dor torácica. Toda ela, até se prove contrário, é potencialmente fatal. Uma quinta-feira qualquer, eu senti muita dor aqui nessa parte do tórax, falta de ar. Eu fui direto pro hospital porque começou a doer até meu braço. Falei tudo pra médica que me atendeu, ela olhou pra mim com a cara de quem achava que era ansiedade e sugeriu que fosse ansiedade. Eu fiz então, eu não costumo ter, se eu tenho ansiedade, eu acho que geralmente é mais do lado esquerdo e eu não tô tendo sudorese nem nada, tipo aquelas coisas que acompanham a ansiedade, sabe? E ela pegou e passou um eletro. Eu fiz o eletro, segundo ela, do normal. Eu pedi pra ela passar outro exame, ela não passou, sugeri que fosse ansiedade, e eu voltei pra casa, eu tomei 2 calmantes naturais, porque eu não gosto muito de tomar remédio forte. E não passou. Quando chegou a noite, foi piorando, a falta de ar e uma dor terrível no meu tórax. Todos os meus familiares, meus primos que estavam comigo no dia, minha namorada, acharam que era ansiedade, porque a médica virou pra mim, olhou pra mim e falou que era ansiedade. Então todo mundo acatou, né? Achou que fosse mesmo. E quando eu fui dormir, eu não conseguia deitar de lado, porque quando eu deitava de lado, era uma facada. Assim, era uma dor terrível, eu realmente não conseguia virar. Na mesma hora eu tinha que voltar pra cá. De frente eu deitava e sentia muita falta de ar e voltava. Então, para a esquerda, eu conseguia virar um pouco para a esquerda, respirar mal, e de forma terrível essa noite. E acordei 6h30 da manhã. Não falei para ninguém da minha família, nem ninguém que eu estava indo, porque eles achavam que era ansiedade. Então, eu apenas fui. Chegando lá, eu falei para ela que eu estava com muita dor. Essa médica disse que provavelmente não era ansiedade, porque a ansiedade se dá muito mais do lado esquerdo, na parte do coração. Também vem acompanhado de sudorese, muita coisa. Pesquisando na internet, que eu posso ter feito alguma coisa com algum músculo da minha costela e por isso que eu tô com tanta falta de ar, porque eu não consigo expandir para respirar. E ela me passou 3 injeções, e essas 3 injeções eram intramuscular, no bumbum. Ela mandou esperar 40 minutos, se não passasse eu retornava. Esperei 2 horas para ser atendida de novo, não passou. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, vocês vão observar, essa paciente no início foi diagnosticada como ansiedade, dor musculoesquelética, enfim. Me parece aí um viés de gênero. Esses vieses no atendimento são ressaltados na nossa diretriz de 2025. E os números não mentem, eu vou passar para vocês. As mulheres esperam, em média, 10 a 15 minutos a mais para fazer o primeiro ECG. E elas têm muito mais diagnósticos errados que os homens. Os estudos mostram ainda que o atendimento médio é de 48 minutos para a mulher versus 37 minutos para os homens. E que só 74% das mulheres recebem ECG na chegada, contra 79% dos homens que recebem esse ECG nos primeiros 10 minutos. Esse viés acontece também para negros e nos Estados Unidos para pessoas que não falam inglês. Aí falei que eu não sabia o que podia ser, se eu tinha asma quando eu era bem criança, se podia ser isso, se eu não podia passar um remédio para ansiedade, porque eu estava tendo desespero, porque minha falta de ar piorava a cada segundo, e para fazer raio-x. Ela disse que não tinha necessidade. Ela passou 1 hora com aquela bombinha de asma, a cada 20 minutos eu recebi sei lá quanto, e também um antiansiolítico. 1 hora depois, nada passou, fui atendida por ela de novo, aí ela também passou raio-x, me passou hemograma. E falou que estava largando para eu dizer tudo isso ao próximo médico com detalhes. Eu fiz o eletro e fui nele. O meu eletro deu que eu estava infartando. Ele pegou e fez o quê? Não, vamos repetir o eletro, eu não tenho certeza. Aí ele repetiu o eletro e deu o quê? Infartando. Gente, nesse meio tempo, eu cheguei 6h30 da manhã, isso já era meu dia, tá? Eu tava cada vez pior. Fui fazer o raio-x. Isso tudo, eu tinha que me locomover sozinha pelo hospital. Eu me lembro de fazer raio-x e parar no meio do corredor e sentar no chão, de tanta falta de ar. Fiz o raio-x, pedi uma cadeira de rodas, eles me deram. E isso, meu namorado chegou no hospital também, o Vitor. O médico disse, guarda a informação, que o meu raio-x estava normal. Que ia esperar o resto dos exames, que no caso era hemograma. Demorou mais de 1 hora e pouco, e minha sogra chegou no hospital também, que a gente não tinha avisado a ela que eu estava assim. Eram 2h30 da tarde já. Falou que estava tudo normal, que estava em contato com o cardio para ver se eu tinha algum problema cardíaco. Daí eu posso falar com o cardio, ele falou que não tinha cardio na emergência. Ela falou que o também não podia trazer. E então o que a gente podia fazer era só ficar pressionando ele, esperando ele falar com o cardio no telefone.
Quando o cardio respondeu, levanta, assustado, e faz essa pré-intensiva. Aí ele me leva para uma sala e entrega meus exames para um cirurgião geral. O cirurgião fala, ela tá com pneumotórax gigante. O meu raio-x estava, o meu pulmão estava minúsculo. O pneumotórax é quando tem um furo no seu pulmão que está vazando ar. Aí começa a vazar pelo seu corpo e ele fica comprimido. Então o seu pulmão diminui, fica preto, o boato que estava preto, muito bom. E ele começa a apertar também o coração, por isso que eu estava começando a ter infarto. Pneumotórax foi pneumotórax simples e espontâneo. Não era para eu estar infartando, entendeu? Acontece que eu tive tanta lentidão no processo de descobrir o que eu estava tendo, que eu estava passando de um pneumotórax simples para um pneumotórax hipertensivo. E eu estava entrando nesse quadro já de tanta demora do meu atendimento acontecer. Limite dessa mudança de quadro para um quadro mais grave, graças a Deus, o cirurgião geral fez uma cirurgia na mesma hora em mim. Que eles disseram que não era uma cirurgia, era um procedimento cirúrgico. Anestesia local, disse que os pacientes reclamavam bastante dor nesse procedimento. Ele abre a minha costela aqui, faz uma aberturazinha e bota um dreno. E na hora que ele furou com a agulha de anestesia, já saiu um ar. E eu fiquei com esse dreno alguns dias, então eu fui pra internação com o dreno. Durante a internação eu tive muita dor, porque esse dreno dói muito, é terrível. Eu cheguei a tomar morfina um dia. Depois de alguns dias internadas, eu tava esperando ser transferida para um hospital que tinha especialidade torácica também. A gente viu que meu pneumotórax não tinha se fechado sozinho ainda, porque a esperança no pneumotórax simples é que ele se feche sozinho. Fui para um novo hospital, a gente fez uma tomografia, na tomografia deu que eu tinha uma Blebs também. Além de não estar fechando, tinha uma Blebs. Blebs é um acúmulo de ar, uma bolsinha que fica dentro do pulmão. Decidimos fazer cirurgia no sexto, e é uma cirurgia simples, minimamente invasiva. Anestesia geral, fui entubada, e ele abriu outra parte aqui na minha costela. O cirurgião era muito bom, graças a Deus também. Deu a Blebs, ele grampeou, né, o pulmão fechou. Eu fiquei mais um dia com um dreno, também um dreno um pouco mais fino, e sem ser em cima, foi um dreno na esfera de baixo. Ele tava saindo sangue, coisas que saíram da cirurgia também, né, que era normal ter sangue. Enfim, ele tirou o meu dreno, sem anestesia, sem nada, é assim que se tira um dreno, deu tudo certo. Então, moral da história é, peçam seus exames. Não acreditem quando disserem que é cidade, porque pode ser, mas vamos garantir isso. Como a gente vê no vídeo, se não se pedir um raio-x de tórax no atendimento inicial, enfim, se a gente for analisar o atendimento e se a gente for seguir o protocolo e o que as diretrizes dizem, a gente tem que sempre pensar nas 5 causas potencialmente fatais. Síndromes coronarianas agudas, TEP, tromboembolismo pulmonar, né? O pneumotórax hipertensivo, que também é, né? Que inicialmente o dela não era hipertensivo. A gente tem que pensar na ruptura de esôfago e na dissecção aguda de aorta, sempre. A gente tem que primeiro descartar essas, para depois a gente ir para as outras hipóteses. E para a gente descartar, a gente tem que seguir o protocolo. Que quando a gente segue o protocolo, a gente está fazendo medicina baseada em evidências. E com isso a gente está reduzindo o viés humano e salvando vidas. Então, é sobre isso que a gente vai conversar na minha masterclass, na nossa masterclass de dor torácica. É sobre isso aí, é sobre o que a gente tem de novo na diretriz, é sobre o diagnóstico diferencial, tudo isso baseado com casos clínicos reais, que vocês vão me ajudar a chegar juntos nos diagnósticos finais. Eu espero vocês lá.